Hoje o Macaco Neutro Podcast recebe a família do avesso, com Malu, Fernando, Lucas e Miguel. Malu e Fernando são um casal inspirador, que compartilha sua jornada como pais de um filho atípico. Eles realizam um trabalho incrível, lutando contra o capacitismo e transformando vidas por meio do Projeto Conecta, uma iniciativa que promove inclusão, empatia e conexão verdadeira. Esse episódio tem o apoio da Do Avesso, marca de camisetas e canecas inclusivas, que espalham representatividade e consciência em cada estampa. Então aproveita, já segue eles e dá uma espiadinha na loja que tem muita coisa legal. E se tiver o cupom Macaco Neutro 10, você ganha 10% de desconto. Agora dá o play e vem se emocionar com a gente. Macacos, sejam bem-vindos! É uma honra ter vocês aqui, que maravilha. Obrigada. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Fico muito feliz, o Macaco Neutro fica muito feliz. E é importante esse trabalho que vocês têm em relação à vida humana, né? E é uma honra. E eu, antes de tudo, quero agradecer a disponibilidade, né, de vocês estarem aqui com o Miguel, né? Muito feliz aqui, ele está lá se divertindo, né? Assistindo as coisinhas dele. E o que aconteceu? Como é que chegou esse chamado para vocês no sentido voltado para a causa de pessoas com deficiência? Vamos lá. Você fala? Pode começar. Então, na verdade, foi meio que natural, né? O chamado. A gente... É a vivência nossa, né? O Miguel, ele tem 6 anos, ele nasceu com mielomeningocele, né? Foi operado intraútero. E a gente já sabia que ele seria uma criança com deficiência. Eu tenho na minha família meu pai, ele é uma pessoa com deficiência, ele teve paralisia infantil, na época não tinha vacina. E a gente viveu muito isso. E minha avó era uma lutadora também, né? Assim, brigava com as pessoas, que as pessoas tinham mania de chamar, de falar uns, né? Chamar ele de uns nomes que eu não vou reproduzir aqui. E aí ela era briguenta também, né? E aí nasceu o Miguel. Aí com 1 ano e meio a gente já descobriu outro diagnóstico, que foi o autismo. Então, assim, não tinha como a gente não entrar neste mundo de cabeça, né? A gente precisava fazer alguma coisa, porque não é fácil ser uma pessoa com deficiência. Eu falo como mãe, né? Eu não sei, as pessoas, né, que têm a voz mesmo que conseguem falar sobre, mas como mãe, para mim, ver um mundo totalmente que exclui totalmente uma pessoa com deficiência é muito doído. Então, a gente tinha que entrar de alguma maneira de cabeça mesmo nessa causa, nessa briga, né, nessa luta. Cássio, e assim, importante te dizer assim, que uma frase que marcou muito a gente nesse processo, que a gente entrou mesmo de cabeça nessa causa, né? Que assim, uma frase antiga que eu escutei, que assim, eu acho que ela é muito válida, que só existem 2 momentos importantes na sua vida. Um é quando você nasce, que aí você nasceu para a vida, nasceu para o mundo, né? Você vai contribuir para esse mundo. E a segunda é quando você descobre por que você nasceu. E assim, a gente descobriu por que a gente nasceu quando o Miguel nasceu, quando a gente descobriu o diagnóstico do Miguel, porque aí a gente descobriu o sentido da vida, né? O que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Então, é isso, a gente entrou de cabeça, a gente tá entrando de cabeça nesse mundo, né? Entramos de cabeça e a gente tá seguindo, né? A gente segue e tenta incentivar e trazer um pouquinho, né, dessa vivência nossa, colocar um pouquinho que as pessoas entendam e consigam ali presenciar isso de perto, né? Conhecer, né, essa causa, né? Porque é uma causa que ela não é muito falada, então, e nunca foi. Antigamente as pessoas tinham preconceitos, né, contra a pessoa com deficiência, né? Então, que até a gente fala que tem a frase aqui, ó, que é o anticapacitista, né? Que a gente, além de ser anticapacitista, além de não ser capacitista, né? Que capacitismo é o quê? É um preconceito com pessoas com deficiência. Além de a gente não ser capacitista, a gente tem que ser anticapacitista, né? A gente tem que ajudar a proliferar ali união, proliferar ali amor com essas pessoas, trazer ali uma ajuda, né? Trazer um calento que
tanto as pessoas quanto as famílias, né, elas sofrem ali nesse mundo. Um abraço, né? É o abraço, né? O acolhimento, né? Isso. Vocês têm noção dessa grandiosidade? Não chorem. E da importância na vida do Miguel e de outras tantas famílias. E você, eu sei que você tem um projeto muito bacana. Tenho, Você poderia Então, na verdade, comentar sobre isso? A gente não tem muita noção, né? A gente só tem a noção mesmo quando as pessoas chegam para a gente. Quando ele nasceu, ele ficou 54 dias na UTI, né, neonatal. E a gente teve alta, daí ele nasceu em junho de 2019, aí depois 2020 veio a questão da pandemia e tudo. E aí eu fiz um Instagram para ele. Dele, sim, mas para passar informações. Porque quando a gente descobriu o diagnóstico dele, eu ainda grávida, eu não tinha... O meu médico falou assim, olha, não procura nada no Google, porque vai ser, assim, um show de informações que talvez não seja, como posso dizer, úteis para você, né? Informações que não vão te ajudar em nada no recebimento do diagnóstico. Então, eu fiz esse Instagram para ele, dele, né, e contando a história e explicando que, assim, o diagnóstico não é um destino, né, ele tem mielomeningocele com hidrocefalia, mas eu conheço crianças com o mesmo diagnóstico que tem um grau de comprometimento mais baixo ou menor do que dele, então, assim, cada criança é única. Então, aí, a partir disso, muitas mães que recebem o diagnóstico ainda gestantes entram em contato comigo, perguntando mesmo, né, o que a direção, né, porque a gente também não tinha nenhuma direção, a gente é do interior e a gente teve, sei lá, né, aí entra, né, Deus, o que a gente acredita, né, o que as pessoas acreditam, e a médica que fez ultrassom na gente era maravilhosa. Foi ela que deu o diagnóstico, mas na mesma hora ela já me apresentou o Dr. Stefano, nosso médico obstetra, e falou dessa cirurgia. No mesmo momento que ela disse, ela falou, conversou, já tentou nos acalmar. Ó, já tô falando com ele aqui para vocês irem à noite falar com ele. Ela marcou a consulta, ela fez essa ponte com esse médico que fazia essa cirurgia junto com o Dr. Moron, aqui de São Paulo. E aí, no mesmo dia, né, a gente fez o ultrassom de manhã e à noite eu estava no consultório dele. Então, assim, a gente sabia, a gente recebeu de presente de alguém esse caminho das pedras, porque senão a gente ia ficar perdida. Assim como muitas mães recebem o diagnóstico e o médico fala assim, seu filho não tem muita chance de vida, ou seu filho vai ficar vegetando numa cama. Então, assim, tem médicos que são completamente insensíveis, não é a maioria, assim, mas eles falam algumas coisas que talvez não seja verdade. Prova isso é o Miguel. Se você olhar o exame dele, por exemplo, a ressonância da cabeça dele, porque ele tem hidrocefalia, não acha que é um menino, assim, que fica vegetando na cama, né? É até ruim, eu não gosto de falar essa palavra, mas é verdade. Mas ele não ele é um menino super ativo, ele tem as limitações dele, óbvio, mas... Então, assim, a gente não pode receber o diagnóstico e ter essa, né, a gente tem o medo, né, mas a gente tem que ter essa calma e entendimento, né, então essas mães, essas famílias que recebem, eu tento acolher e explicar e mostrar a história dele, né, apesar dos pesares e tudo que a gente passou, a gente tá aqui, a gente tá bem, a gente, né, vai continuar. Então a gente não ficar preso no diagnóstico fez com que vocês realmente se soltassem para o mundo em relação à vida dele, né? Então, essa posição de vocês nesse sentido é muito gratificante, muito verdadeira, né? No começo foi difícil, né? Porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não imagina, né? O que vai acontecer. Eu queria, naquele momento, o meu filho vivo e bem comigo, sabe? Com a gente. Então, a gente não... Mas a gente seguiu. No momento quando a gente recebeu o diagnóstico, foi um baque, mas graças a essas pessoas que a gente encontrou no meio do caminho, o baque ele foi se amenizando, né? A gente foi conseguindo ali se tranquilizar, né? E no mesmo momento a gente conseguiu contato com essas pessoas e também nos deixou tranquilos, né? Esses médicos, a gente fala esses anjos aqui na Terra que
entrou no nosso caminho e para deixar a gente tranquilo, né? Para não se martirizar naquele diagnóstico que a gente estava vendo nos exames, né? Então, porque cada pessoa é de um jeito e cada evolução é de uma forma diferente, né? Então, a gente não pode ficar ali preso só no diagnóstico que a gente recebe, né? Maravilha. Quais são os principais cuidados que vocês têm com o Miguel, que fazem parte da rotina de vocês? O que essa vivência trouxe de aprendizado também para a família? Então, o Miguel, ele precisa de cuidados 24 horas, né? Ele faz terapia de segunda a quinta-feira. Ele vai na escola no período da tarde. Faz 2 anos que ele frequenta a escola, ele tem uma acompanhante na escola, mas ele precisa de estímulos diários, assim, e tá sempre de olho, porque ele é uma criança dependente, totalmente dependente, né? Esse ano que ele começou a comer sozinho, ele não conseguia comer sozinho, né? Ele não pegava na colher, ele tem muita questão da sensibilidade e tal. Então, esse ano que ele começou a pegar sozinho, então a gente consegue colocar ele sentado junto com a gente na mesa de jantar. Ele põe o pratinho na frente dele, ele pega a colherzinha e ele leva na boca. Então, ele consegue fazer ter essa autonomia. Mas ele ainda não anda, ele não fala. Então, ele tem algumas limitações, óbvio. Quantos anos ele tem? 6 anos. Ele tem 6 anos. Então, assim, ele tem essa... Então, ele precisa desse estímulo. Então, quanto antes... Ele começou a fazer terapia... com 5 meses, né? 5 meses, mais ou menos. Dentro da UTI ele já fazia, ele já fazia as fisioterapias e tudo, porque ele precisa de estímulo, né? 24 horas praticamente. Então, esses cuidados que a gente tem, né? Sempre. Ele faz de todo quanto é tipo de terapias, né? Então, assim, tem pessoas com ele o tempo todo, estimulando ele, né? Ele precisa de estímulo. A nossa intenção é que ele seja o mais independente possível, né? Nosso desejo, né, que ele seja o mais independente possível. Mas a gente tem alguns medos, né, principalmente acho que as famílias com pessoas com deficiência têm o medo, digamos, o medo da gente ir embora. Como é que vai ser, né, o mundo, né, dele depois que a gente for embora? Quem vai cuidar dele, né? É o medo que acho que nós temos, acho que todas as famílias atípicas têm, né, que assim, não sabe como vai ser o futuro depois que a gente ir e ele ficar. Que às vezes tem famílias atípicas que pode até imaginar que preferem talvez a criança vá antes delas, né? Mas, assim, é algo que a gente tem esses medos, mas a gente busca não ficar ali batendo, moendo ali na nossa cabeça, né? A gente quer viver cada dia, né? A gente vive cada dia, cada momento. A gente agradece ali ele todos os ganhos que ele tem. Então, tem que nem a Malu agora, ela comentou sobre a alimentação dele, né? Ele tem 6 anos, é a primeira vez que ele tá pegando com a colher e colocando na boca, né? As crianças que são não atípicas, né? Elas fazem isso com 1 ano de idade, não sei, tanto mais cedo, né? Então, são ganhos que a gente fica muito feliz e coisas que a gente valoriza muito, né? E pessoas... às vezes a gente valoriza poucas coisas, né? São poucas coisas para algumas pessoas, mas muito para nós, né? Isso que a gente valoriza, né? É o que você perguntou, né? Da vivência, o que ele trouxe, né, pra gente. E é isso, a gente valoriza mesmo o tempo dele, né? Os terapeutas, todo meio do ano, assim, cada 6 meses eles costumam fazer a devolutiva das terapias, e aí eles perguntam qual que é a expectativa que você tem em relação ao Miguel. E eu respondo sempre que eu não tenho nenhuma expectativa, porque assim, e não é uma... nossa, ela é maluca. Não é, porque... É só Malu. Só uma Malu. Mas é porque realmente é ele que vai trazer. O meu filho, ele não precisa ser consertado. Meu filho, ele precisa ser... amado. Amado. E eu falei isso uma vez pro terapeuta dele, inclusive ele comentou esses dias. Eu quero que ele seja feliz. É isso que eu quero. E assim, é independente se ele fala, se ele não fala, se ele anda, se ele não anda, o que ele faz. Eu quero que ele seja aceito, feliz, que seja ele. E eu falei isso na escola e eu sempre falo isso, porque é isso que... Vocês têm ele na escola? Numa escola especial? Não, é uma escola regular. Regular, pública do município. Lá de Jundiaí. É uma escola, assim, muito aberta, acolheu ele de uma maneira, assim, até tem muitas experiências que a gente escuta, meu filho não é aceito, a professora briga, não sei o quê, mas lá todos gostam dele, as crianças adoram ele, então, assim, é uma experiência. Eu tava morrendo de medo quando a gente colocou ele na escola, o ano passado, né? Eu falei, não vou,
conselho tutelar pode vir atrás de mim, eu não vou colocar ele na escola, porque é o meu filho, né? Ninguém vai cuidar dele como eu cuido. E no fim, ele adora ir pra escola, ele gosta. E é um merchan que a gente faz justamente da cidade, pelo menos. Porque as escolas das cidades municipais, elas são muito boas, né? As escolas, elas são muito inclusivas, né? Tem uma cuidadora que cuida dele da escola, né? A gente tem também uma terapeuta que vai da clínica, mas tem uma cuidadora na escola, né? O município, eles têm essa ligação, tem um departamento de inclusão, né, no município, né? Então, isso é um trabalho social verdadeiro, né? Ali, né? Ali. Sim, E assim, que nem a gente coloca ele na escola regular justamente porque, caso assim, não sei se na sua época, mas acho que antigamente, nas nossas épocas, era muito difícil de ver pessoas com deficiências nas escolas, né? Eu, na minha época, não conhecia, nunca tive nenhum amigo com deficiência. Por quê? Justamente por causa disso, porque elas eram excluídas, né? Os próprios pais, eles sentiam medo de colocar as crianças na escola porque eles sentiam medo, né? Não sabiam o que iam fazer com as crianças delas ali naquela escola, né? Então, assim, elas tinham medo. E a gente quer realmente que, além dele conviver com as crianças que são não atípicas, né? Então, a gente quer que ele conviva com elas e as pessoas também, as crianças, convivam com ele, né? A gente quer que eles aprendam, que todas as crianças aprendam a viver, né? Nessa sociedade, né? Que a sociedade seja inclusiva aí agora, pro futuro, né? Então, a gente quer... É por isso que ele estuda em escola regular. Essas crianças que são o futuro, né? É o que vai mudar o mundo, né? Na verdade. Uma coisa que eu não coloquei no roteiro... Eu vejo uma foto com um outro filho de vocês, que já é um moço. Já é um rapaz, né? Como é a relação deles, um com o outro? O Miguel, assim, ele não interage muito, né? Então, complementando o que o Fernando disse, por exemplo, na escola, ele não gostava de criança. Tem meus sobrinhos e tudo, as crianças chegavam perto dele e ele já ficava arisco. Como é que é o nome dele? Me perdoa. O quem? Do outro filho. Lucas, tá. Isso. E aí, o Miguel não gostava de criança. Então, na escola, ele aprendeu a conviver com outras pessoas, outras crianças. E com o Lucas, assim, o Lucas é adolescente, né? Jovem, né? Tem 19 anos já. Mas eles convivem bem, assim, o Miguel, acho que talvez o sonho das pessoas, né, e de um irmão, de um pai, de uma mãe, a gente não pode ser, né, utópico e pensar que tudo bem ter um filho com deficiência, né, eu vou escolher um filho com deficiência. Tem gente que não adianta. É difícil aceitar esses rótulos, né, porque a gente vive numa sociedade horrorosa, né, nesse sentido. E o Lucas, a gente já chegou a ter uma conversa nesse sentido, e para ele, assim, eu acho que talvez se ele pudesse escolher, ele não escolheria ter um irmão com deficiência. Mas assim, eu não julgo ele, porque realmente não é fácil. Porque assim, talvez na cabeça dele ele pense, meu pai e minha mãe vão morrer e eu vou ter que cuidar e minha vida, entendeu? Talvez ele pense isso, não sei, mas assim, ele já falou isso uma vez, mas assim, ele ama o Miguel, não tem nem que discutir, então, você vê, tem as fotos aí, tudo, então... Também é um processo dele, né? É um processo dele, e assim, eu não julgo, e eu acho que é válido isso, ele falar isso, porque pra ele deve ser mais difícil mesmo, né? Talvez ele tivesse o sonho de brincar com o irmão, de jogar bola, sei lá, qualquer coisa assim, de irmão mesmo, né? Mas... é o meu maravilhoso. Ele é um menino muito bonzinho, trabalha, não veio porque trabalha, estuda. Então é isso. Maravilha. Muito bem. Como surgiu a Do Avesso? Como é que é essa coisa dessa empresa, desse Instagram, dessas canecas, dessas camisetas? Na verdade, assim, a Do Avesso, eu sou publicitária, né? Eu sempre trabalhei. Aí, antes de engravidar do Miguel, eu já estava em casa mesmo, mas para cuidar do Lucas, quando o Lucas nasceu, eu voltei a trabalhar logo em seguida. Então, eu não vi muito a infância dele, não participei. E eu acho que eu queria dar um tempo. Eu estava com umas crises muito de ansiedade, de síndrome do pânico. E eu vim para casa, né, pedi a conta e falei, vou ficar relaxada. E a gente queria engravidar, né? E aí veio a gravidez do Miguel, e aí veio o Miguel. E aí eu falei assim, bom, não voltar a trabalhar nesse momento não dá, porque nossos pais são mais idosos, então, como ele faz terapia todos os dias, tem a questão de rede de apoio que é um pouco, né, escassa. Então, e eu, né, como
cabeça pensante que sou, eu comecei a escrever algumas coisas, né? Desenhar algumas coisas. E sempre ficava lá no papel. E, assim, óbvio, eu queria uma graninha também, né? Porque só ele trabalha, só ele, depender só dele é complicado, né? A gente tem conta para pagar, tem as coisas para fazer, tem as coisas dele, né? De órtese, cadeira de rodas, é tudo caro, então... Nada é barato, né? Nada. Então, assim, tudo a gente precisa de dinheiro, na verdade, né? E aí a gente eu tive a ideia de fazer a do avesso, então, assim, a do avesso realmente é do avesso, né, pra mim. Porque é o que ele virou a nossa vida de ponta cabeça, do avesso, e é isso. Tem todo, o nome tem tudo a ver, né? O título é perfeito, né? Isso, realmente é isso. E aí a gente fez, por exemplo, o nome chama de mãezinha, porque, assim, me reduz a uma coisa que eu não sou. Eu sou uma mãe, né, de dois filhos, mas eu sou uma mulher antes, e eu tenho nome. Ah, mãe do Miguel, mãezinha do Miguel. Então, assim, alguns médicos, né, pessoas de terapeutas, tudo é mãezinha. Então, me reduz a uma coisinha, sabe? Uma coisa frágil. E eu não sou frágil. Eu acho então, assim, eu que queria... um pouquinho também do projeto também que vocês têm, né? Digamos, desse contexto não me chame de mãezinha. Então, aí, só complementando o negócio do avesso, então a gente depois começou das camisetas e agora a gente está produzindo umas canecas e a ideia é fazer outras coisas também, tipo. Então, a gente tem muitas pessoas que entram no direct pra gente falar assim, cria uma camiseta assim, 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 e aí eu vou lá, desenho, e aí a gente faz meio que as pessoas com deficiência mesmo, que querem usar, né, a camiseta, gostaram do propósito e fizeram, e fazem essa colaboração também. O intuito é disseminar e espalhar a mensagem, né, para todo mundo ter um pouquinho ali de conhecimento ali do nosso mundo que hoje a gente vive, né, e são para famílias atípicas e famílias também não atípicas, né? Então, assim, são para ajudar, são para transformar o mundo ali, trazer mensagens ali para melhorar a vida de todos ali, das famílias atípicas e que consiga ali espalhar e trazer informação para todo mundo. É isso. Malu, o que te move dentro desse projeto do avesso do Conecta? Então, aí que entra, né, o Conecta, o projeto Conecta, ele veio de uma reunião de 5 mães atípicas dentro da sala de espera das clínicas, que a gente passa lá 3, 4 horas por dia. E às vezes a gente fica lá no celular sem fazer nada, ou algumas leem livro, mas a gente não tinha essa interação e tudo mais. Então, o Conecta surgiu a ideia de uma mãe, a Bruna, e aí juntou com a Marina, formar uma rede de apoio mesmo para as mães, porque só a gente sabe o que a gente sente, né, no dia a dia, lá na clínica, nas clínicas, na escola e na correria, e o quanto a gente se anula. E assim, isso não é uma tristeza. É porque um vitimismo, né? Vitimismo, exato, porque não é. Na verdade, assim, a gente acaba indo por esse caminho. Mas a gente tem que lembrar que nós somos mulheres e a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem que se cuidar mesmo, assim, sabe? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa, das nossos sonhos mesmo, né? E regar sempre eles. Então, esse projeto, o Conecta, ele começou com 5 mulheres, 5 mães, todas mães atípicas. E agora ele se expandiu, né? A gente faz encontro com outras mulheres, mães, não só atípicas no caso, porque eu acho que todas as mães têm, todo maternar tem uma dificuldade, ou pega ali, ou pega aqui. Uhum. Claro que o foco é a mãe atípica, mas a gente tem outras mulheres que... cuidadoras ou familiares próprios de pessoas com deficiência que querem participar. Então, a gente tem clube do livro, tem encontros, piqueniques, rodas de conversa. Então, assim, a gente está com um projeto bem pequenininho ainda. A gente fez 3 episódios de um podcast também, com entrevistas com mães atípicas. Então, assim, é uma coisa que ainda está florescendo, né? Mas está bem legal. Como é que chama? A gente vai colocar na descrição do canal. Conecta. Projeto Conecta. Tá? Nesse momento, a Fernanda vai colocar aqui, Projeto Conecta. Isso. Vai lá, se inscreva, tá no YouTube? Tá no YouTube, tá. Vai lá, se inscreva tá no Instagram, tá em tudo. e participe, Isso. compartilhe e apoie
Projeto Conecta. Porque, assim, tem muitas mães que elas passam por muitas coisas e, às vezes, ou tá com o marido na correria, às vezes não entende o que ela tá sentindo, né? E outras mães, né, ouvindo e acolhendo, porque a mãe sabe, a gente sabe o que ela tá passando. Porque a gente já passou por isso, ou a gente tá passando por isso, entendeu? Então, é um projeto muito legal. Então, a do Avesso e o Conecta, a gente se juntou, né? Assim, é tudo por uma causa só, né? Sim. E o foco do Conecta, né, que ela comenta, seria as mães, né, digamos, porque a gente, ali, que nem ela comentou, a mãe é que tá ali, às vezes, junto com o filho, tá mais na dificuldade ali, né, nos enfrentamentos do dia a dia, né, então a gente tem que acolher Existem alguns pais que também entram dentro dessa... Existem. Existem? Poucos, mas existem. Tem, Existem. Na verdade, assim, se você olhar em todos os lugares, assim, ou em salas de espera de clínica, né, geralmente a maioria é mulher. Tem alguns avós que participam também, mas a maioria é mulher. O pai, geralmente, é o provedor, né? Ele tá trabalhando para trazer o dinheiro para casa para poder os filhos fazer terapia, no caso. Então, assim, geralmente é mais difícil. Mas existem alguns pais que participam. E tem também a informação, né? A estatística, digamos... quando tem um filho com deficiência, geralmente o pai abandona as mães, né? Então, acaba sendo uma mãe atípica solo. Que é uma dificuldade ainda maior ainda, imagina... Isso é normal acontecer. A gente hoje já tem nossas dificuldades, hoje a gente está junto, a gente está construindo ali junto nossa família, a gente imagina as mães que estão solo, né? As mães atípicas solos, né? Então, assim, imagina as dificuldades que ela tem no dia a dia como é que ela vai trabalhar, né? Como é que ela vai trabalhar e... levar a filho na clínica ou levar o filho na escola. Imagina que essa dificuldade dessas mães, né? Então, assim, o projeto é isso, também para ajudar ali, tá um conforto e ajudar ali direcionamentos também, ali ter a rede de apoio ali próxima também, para poder apoiar essas mães também que tem também essas dificuldades, que são mães solos, né? Então, tem essas dificuldades de estar sozinha para cuidar, né, das crianças. Vocês sentem que as pessoas ainda tratam a inclusão como um gesto de bondade e não como um dever? Vocês sentem isso, não? Sim, todo dia. Na verdade, assim, a inclusão mesmo é bonita, né, no Instagram, nas falas de políticos e tudo mais, mas, assim, na verdade, a inclusão é um dever... Mas eles vêm como assistencialismo, né, ainda hoje em dia. Então, toda hora a gente tem que estar brigando e estar discutindo e estar... martelando. Exato, porque é muito... não é natural, né? Você acha que ele tá fazendo muito barulho? Não. Se vocês quiserem depois comer pra ele, tá? Tá, tranquilo. É a papinha dele, né? É o Danone dele que às vezes Danone? a gente traz. Mas ele comeu, né? Comeu, Agora ele tá se divertindo ali. Deixa ele. É que ele tá fazendo muito barulho. Não tá. Tô preocupada com isso. Deixa atrapalhar, não tem problema. Ele tá querendo participar também. É participativo, Na verdade, assim... A gente falta entender, né, toda a população, a sociedade, que incluir não é sobre ajudar o outro, né? É fazer a pessoa pertencer àquele lugar, a pessoa se sentir pertencente do mundo, da sociedade, da escola, da rua, entendeu? Porque ainda a gente briga muito. Na escola, quando ele começou a estudar, por exemplo, não tinha nenhuma vaga preferencial. E aí a gente, né, aí começa toda a questão... Imagina uma escola com cheio de crianças, sem lugar para estacionar, ele tirar a cadeira de roda. Como é que a gente tira a cadeira de roda deles? Né? Ainda mais nesse Brasil com as calçadas tudo esburacadas. Então, assim, a gente teria que parar na frente da escola para facilitar a vida dele e nossa também, né? Na verdade, assim, ele pesa 18 quilos. A cadeira, eu não sei, 20, sei lá, um pouco mais de 20. Então, assim, a cadeira é mais pesada que ele. É um exercício diário, né? E, né, tem toda essa questão de mobilidade nossa, né? E não tinha vaga, e aí a gente, vai matricular ele nessa escola? Vai, então vamos brigar, vamos pleitar, vamos lá sei lá, com quem tem que falar. E a gente liga na prefeitura, e liga não sei onde. Aí a gente sempre tem que dar um jeitinho, né? O político que conhece alguém, e aí a gente conseguiu essa vaga.
através de um vereador da cidade, porque seria obrigação do município já ter a vaga, não precisaria nem estar brigando para isso. Pela legislação de trânsito, né? Porque precisa, é obrigatório, e aí tem a vaga lá. Mas assim, é difícil um dia eu chegar lá e não tá a vaga ocupada. Então assim, tem dia que eu brigo e tem dia que eu fico quieta, eu só engulo e vou embora, porque... Mas praticamente todo dia. Então, assim, não é... A sociedade vê como a vaga, como, é rapidinho, é um minutinho. Mas não é, porque é complicado. É o tempo de a gente parar ali. E, digamos, a vaga não é sua nem por um segundo. Porque, assim, não é seu direito. Digamos, você não tá ajudando, né? Você não tá contribuindo, né? Acho que também é uma frase... Vou trazer uma frase aqui de novo. É marcante, assim, nesse mundo nosso, que, assim, a diversidade é você chamar pra festa. A inclusão é você tirar pra dançar. Então, assim, não adianta você achar tudo bonito pelo Instagram, sendo que você não tem ali as atitudes ali pra transformar, né? Pra ajudar ali incluir aquela pessoa na sociedade, né? Ou simplesmente ter educação, de ter a sensibilidade, de ter o conhecimento para poder entender, né? Que é o que muitos não têm, né? Vocês têm dados de quantas crianças no Brasil nós temos com deficiência? Vocês têm dados disso? Não, mas a gente pode trazer depois. A gente pode depois falar sobre isso, porque também na dublagem, eu vou fazer um adendo aqui, nós temos muitos fãs e muitos seguidores que têm deficiência visual. Né? E é impressionante quando eles encontram a gente em alguns eventos, e muitos escrevem para mim, né? Tem lá o jeito deles escreverem, né? Tem um equipamento próprio, no próprio PC ou no próprio celular, e eles têm umas coisas assim que eles reconhecem você em filmes que eu dublei, que eu já esqueci. Né? Eles têm um ouvido absurdo, né? E um desses casos, assim, que é um rapaz que também é deficiente, cadeirante, ele sempre vai nos eventos que a gente é convidado. E lá, pelas tantas, só pelo fato de você passar do lado dele, às vezes eu falo alguma coisa antes, ele já me pega pelo braço e fala, Cassius, você tá aqui? É impressionante, é impressionante, né? E o carinho e o amor, o afeto que eles têm, assim, por nós, assim, é absurdo, né? Então, esse nosso trabalho, né, de dublagem, né, essa maneira de incluir essas pessoas, né, essa maneira de levar esse som para essas pessoas, né, é impressionante. Isso é impagável. Porque eles, né, estão escutando lá você. E depois com audiodescrição, que nós não tínhamos audiodescrição, né? Depois de um tempo, eu acho que é de uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá. E começou a ter leis também para poder, né, trabalhar isso, né? Eu falo assim, que nem você perguntou dos dados. A gente vive num país diverso, né? Tem diversos tipos de pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas com deficiência. Que nem o Fernando falou, na sua época, você convivia com pessoas com deficiência? Não, na minha escola, eu lembro que eu estudava, e eu falo isso até hoje, tinha uma classe separada com pessoas com deficiência na mesma escola, era estadual na época. E eles não faziam intervalo junto com a gente. E assim, hoje eu pensando nisso, eu falo assim, por quê, né? A gente não convivia. Então, assim, a diversidade, a inclusão é isso também, sabe? As crianças na escola, as crianças na escola do Miguel, elas incluem muito mais e são muito mais abertas ao diferente do que os pais, por exemplo, que não respeitam, entendeu? Que acham que tem o direito de parar lá na frente. Na vaga. É lógico, eu quero a vaga perto lá. Às vezes tá chovendo lá, eu quero parar aqui porque meu filho para não tomar chuva. Mas ele tem que pensar, né? Ele tem que ter educação, ele tem que ter o respeito, a empatia. Ele tem que pensar que tem outra pessoa que precisa daquela vaga mais do que ele, né? E eu costumo falar, a cadeira de rodas do meu filho ninguém quer, né? Ninguém tá afim de pegar de trocar a vaga pra cadeira de rodas. Então, por quê, né? Mas é difícil. Colocação sensacional. Muito bem.
Qual é o papel da sociedade contra o capacitismo? Qual é o papel? O que a sociedade deveria, como um todo, além dela evoluir, vai demorar um pouco? Vai demorar bastante. Eu acho que até a gente está bem hoje, eu diria, apesar de tudo. Do que era antigamente. Então, tem, Cassius, algumas coisas que acho que ajudam, né, nesse processo. Não é nem, acho que não ajuda o ser humano, mas às vezes obriga o ser humano por conta de alguma outra obrigação. Multa. Digamos, hoje existe a lei da cotas PCD para empresas. A gente imagina, se não tivesse essa lei de cotas para PCD para empresa, nunca teria um funcionário, um colaborador com deficiência. Não existiria essa vaga. As pessoas com deficiência não teriam um emprego hoje em dia. Hoje, por obrigação de lei, existe. Já é difícil, porque tem empresas que não contratam, e tem multa, tem diversas ações aí em cima. Só que assim, hoje já é difícil. Imagina se não tivesse essa lei. As pessoas com deficiência ficariam realmente isoladas da sociedade, não teriam trabalho, ficariam em casa sem fazer nada, que é o que era antigamente. Então, assim, essas legislações, elas vão ajudando também, conscientizando a sociedade disso, mas eu acho que é o ser humano que, né, ajuda por conta de multa, de ter que pagar alguma coisa quando doer no bolso, né? Aí a pessoa se conscientiza, né? Mas ela não conscientiza ali o interior, né? Ela não ela é algo por obrigação, faz por obrigação. Eu tinha um primo também que teve pólio quando era criança, e por 40 anos ele foi engraxate numa rodoviária em Bebedouro, em São Paulo, no interior de São Paulo. E era isso, né? Ou era isso, ou era qualquer outra coisa menos isso, né? Então, no máximo, foi o que ele conseguiu de melhor, né? E lutou por isso a vida toda. É por isso que eu falei no início, assim, a minha avó, ela na época dela, meu pai vai fazer 75 anos agora em novembro, então, na época dela, ela já era, né, uma revolucionária, vamos dizer assim, porque ela colocou meu pai nas melhores escolas e fez ele ir, sabe? Porque ele poderia ficar um coitadinho, entendeu? Então, a gente tem o capacitismo, é isso também, essa questão do olhar com pena para uma pessoa com deficiência. Eu olho... Eu não posso, né? Não vou mentir aqui, eu tinha esse olhar antes do Miguel. Eu olhava uma pessoa, ou principalmente uma criança, você vê uma criança na cadeira de rodas, nossa, que dó. A gente tem essa coisa, né, de pensar isso. Então, isso é um capacitismo. A gente não pode... Por que dó? Ele não anda, mas e daí? Ele anda, não é feliz. Ele anda de rodas, com cadeira de rodas. Ele anda do jeito dele. Então, assim, às vezes a gente... esses dias eu fui no shopping e eu tava com ele, e aí eu entrei no elevador, entrou uma mãe com os 2 filhos. Eu até publiquei no Instagram, eu fiz um texto porque eu gosto muito de escrever, e aí a menina assim, por que ele tá assim? Na cadeira de rodas, no caso. E a mãe constrangida, puxando a criança, tipo, né, não fala. Aí eu falei assim, fique em paz. Eu posso explicar para ela? Porque, assim, a gente precisa ensinar essas crianças. Ele anda na cadeira de rodas, do jeitinho dele. Você anda com as 2 perninhas que são fortes, as pernas dele não são tão fortes, e ele anda na cadeira de rodas. E tá tudo bem. Cada um, eu falei assim, olha, tem 5 pessoas aqui no elevador. Olha, todo mundo é diferente. Então, assim, cada um tem a sua característica. Então, o capacitismo é você olhar com pena, olhar com piedade, né, ter essa questão de achar que a pessoa com deficiência é doente, é sofrida, lamentar mesmo, né? Tem que mudar, achar que tem que mudar ela. E ao invés de incluir ela, achar que ela precisa ser consertada, precisa ser, né? Entrar num padrão, né? Então, a sociedade como um todo, assim, é um passo de formiguinha. Por isso que a gente tem a marca, a gente briga e tudo, mas é um passo de formiguinha. Eu sei que a gente não vai mudar. Eu não vou ver isso. Eu acho que a gente não vai enxergar isso. Nessa minha vida, eu não vou ver. Porque é muito difícil. Mas a gente tenta, né? A gente faz nossa parte. Pelo menos ao nosso redor, a gente consegue mudar, que nem, né, a nossa família. Ele tem um problema. A própria escola, né? A escola. A própria escola, né? Tipo, ele tem um probleminha. Eu falo pra minha mãe, ele não tem um probleminha, ele tem uma deficiência. Você pode falar, não tem problema, não vai, né? Então, assim, a gente muda esse olhar. Os amigos, né, a família, os primos, todos que estão ao nosso redor já entenderam. E vão repassando, né? Vão
mudando aí, mandando para todo mundo, né? Eu acho que é importante que nem na escola mesmo, digamos, as crianças adoram ele. Quando a gente chega lá, o Miguel. Empurram a cadeira. Empurram a cadeira dele, Querem... pegam ele no escorregador, descem pro escorregador. Então, assim, as crianças que hoje são o futuro, elas estão abertas a aprender, né? Então, assim, hoje, quem tem mais dificuldade, acho que são as pessoas que já têm uma certa idade, né? Então, a gente tem que montar ali, moldar essas crianças para ter um futuro ali para pessoas com deficiência anticapacitista. Nós temos um dado aqui da nossa querida produtora, da nossa querida Raquel, que também passou um sufoco danado recentemente. 1 ano, né? 2, né? 1 ano, né? Sofrendo com a mandíbula. Começou... mas... Daqui a pouco é 1 ano. É 1 ano, daqui a pouco é 1 ano. Foi um erro médico e ela tem que passar de novo por outra cirurgia. Acontece. Complicado. De acordo com o censo demográfico de 2022 do IBGE, 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo no Brasil, o que corresponde a 1,2% da população brasileira. 2022. Imagina hoje. Isso a gente está falando então, só do autismo, né? Do autismo. Fora a deficiência. Pessoas com deficiência. Outra deficiência. Né? Tem diversos aí que talvez nem tenham dados exatos, né? Porque tem muita coisa que foi incluída agora, né? Então, acho que esse censo novo que foi incluído essas perguntas, né? Antigamente, acho que nem existia essas perguntas de pessoas com deficiência na família. Acho que o censo agora é esse daí que teve o mais recente, né? Mas inclusive passaram em casa e fizeram esses questionamentos também sobre pessoas com deficiência. Maravilha. Falar um pouco sobre a dor. A dor transforma a gente. As dificuldades e as limitações também. Como a vida do Miguel transformou a de vocês? Porque tem uma coisa que eu preciso dizer, que a dor me transformou, né? E ela é transformadora, né? Assim como também da nossa querida editora, a Fernanda Constantino, que vem sofrendo um bocado com a dor. A dor, ela não é só física, né? Ela é um pouco de tudo, né? Ela também é espiritual, ela é da alma, ela é da mente. E aí, como é que transformou a vida de vocês? Você já disse um pouquinho antes, né, que tinha essa coisa do preconceito e hoje então, a visão mudou, né? A gente fala que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? De uma forma ou de outra a gente vai aprendendo. E, na verdade, sim, quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente pensa tudo isso, assim, o que ele vai sofrer, o que a gente vai passar com ele, todas essas questões, né, da sociedade também. Da sociedade e o próprio nosso pensamento, né, meio preconceituoso em relação a isso. Então, ele, assim, o Miguel ensinou pra gente, ressignificou pra gente essa questão da dor mesmo, né? Teve a cirurgia intraútero, eu tava com 26 semanas de gestação e eu tive que assinar um termo. O pessoal lê assim, nossa, mas você vai pôr a sua vida em risco. Que eu poderia, você também assinou, né? Que eu poderia morrer na mesa de cirurgia e ele também, né, vir a falecer. E eu tive que assinar um termo falando que, ok, fazer o quê, né? Só que eu tinha que passar por aquela cirurgia. Aí minha mãe ainda falou assim, mas você tem outro filho. Eu falei assim, mas quem tá precisando de mim agora é o Miguel. Então, assim, é uma cirurgia muito invasiva. Eu demorei para me recuperar. Eu estava grávida, né? A gente não pode esquecer que ele foi aberto, o meu útero foi aberto e ele foi costurado, ele voltou para dentro e eu tive que terminar de gestar ele. Então, assim, a dor começou ali, né? No momento do diagnóstico. E ele, aí quando ele nasceu, ele ficou 54 dias no UTI. Então, assim, era todo dia. Teve um momento que eu falei nos grupos que todo mundo, e aí? A gente se mudou aqui para São Paulo, a gente ficou longe do meu filho, do meu mais velho, e eu não posso chorar, porque eu fico horrorosa chorando. E eu fiquei, a gente ficou 54 dias aqui, longe de tudo, da nossa vida, né? A gente mudou nossa vida. E aí, eu falei no grupo da família, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não me pergunte mais como ele tá. Porque não é que a gente não via evolução, é porque ele estava, assim, no momento que era dele. Ele precisava ter força para sair daquela UTI.
Então não adianta eu ficar falando como ele tá, porque parece que ele não melhora, que ele não vai sair nunca. Então, para mim, assim, foi um dos momentos foi mais dolorido o momento da UTI, porque, né, juntou tudo, né, a saudade, né, a gente não estar com ele, sair do hospital sem ele, do que o diagnóstico, do que a cirurgia. Então, foi mais pesado pra gente. Então, assim, depois que ele foi pra casa, aí a nossa vida, por mais que tenha virado do avesso, realmente, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Miguel do jeitinho que ele é hoje. Porque eu não trocaria nada dele. Desse jeito. Pronto, chorei, tô horrorosa. Estamos chorando. Vou ter que pegar papel agora. Eu tenho uma historinha pra contar que foi com aquele sobrenatural. Em cima do que ela acabou de dizer. Você pode dar continuidade nisso que ela tá falando, só não chora mais, pelo amor de Deus. Então, que nem a gente ressignificou, né, depois do diagnóstico do Miguel, né, que nem a Malu comentou, né? A gente não vivia esse mundo, né? A gente não sabia como que era, né? Esse mundo de pessoas com deficiência, famílias atípicas, né? A gente não entendia isso, né? A gente nunca entrou nesse mundo, né? Que nem a gente era capacitista, né? A gente nunca prestou atenção, né, nessas pessoas, né? Hoje, depois que o Miguel nasceu, depois que a gente entrou nesse mundo, né? Tudo que a gente faz hoje é para causa. A gente, que eu comentei, né? O motivo que a gente veio ao mundo, o principal foi esse. A gente descobriu que foi esse. Foi para ajudar o Miguel, assim, a ter a socialização dele, assim como também trazer isso para a sociedade, né? Para que as pessoas tenham consciência desse mundo, né? Esse mundo que não é visto, que é meio escondido, né? Que ninguém vê muito, né? Que nem eu comentei, antigamente a gente não via, né? Não via nas escolas pessoas com deficiência. Então, isso foi um pouquinho ali que mudou um pouquinho a nossa visão, né? A gente mudou ali meio que na dor, né? Mudamos ali nosso pensamento sobre pessoas, né? Somos pessoas melhores hoje, muito melhores do que éramos antigamente. A dor, né? A dor. O sofrimento. Se pudessem voltar no tempo, fariam algo de forma diferente? Existe algum arrependimento, que eu acho que não é bem o termo que eu acabei colocando aqui, mas alguma condição diferente? Alguma coisa diferente? Uma coisa diferente, talvez sobre um entendimento do diagnóstico? Talvez sim, a gente, né, quando eu falei que o médico falou, não procura no Google, mas a gente foi procurar, né, óbvio, porque a gente quer saber, a gente quer entender, e aí eu entendi que meu filho ia ser uma criança com deficiência, e aí a gente entra na questão do medo e do capacitismo, né, e o medo de ele vai ser uma pessoa na cadeira de rodas, ele vai andar, então para mim, assim, ele não... Era uma lista de nãos, né? Ele tinha uma infinidade de nãos. Não vai andar, ele não vai falar, ele não vai... Entendeu? Tudo era não. Então, na minha cabeça, eu falei... Só viu o lado negativo, ferrou, né? Pra não falar outra coisa, porque... O que vai ser da nossa vida, né? E a gente foi um pouco egoísta, né? De pensar nisso, o que a gente vai fazer. Mas a gente não estava pensando que ele é uma criança, né? Ele ia nascer uma criança e que ele ia precisar da gente. Então, talvez a gente, né, não seria um arrependimento, mas era um outro olhar que a gente poderia ter tido. Mas é óbvio que a gente não vai, né, também falar, se culpar por conta disso, né? Porque a gente recebeu uma bomba, A gente é um ser humano e estamos aqui para aprender, né? Vivendo e aprendendo, né? Então... Daí talvez a gente tivesse essa questão de não pensar os pensamentos intrusivos, né? Do que a gente pensou, mas faz parte, né? De receber um diagnóstico e sofrer e digerir, entender depois que não, é meu filho. Então, a gente vai seguir e pronto, né? Então, é isso. Então, talvez não seja um arrependimento, né? Uma condição diferenciada, né? Muito bem. Vocês são pessoas que educam e transformam. O que vocês diriam para quem está passando por algo semelhante? Que seria o Conecta, né?
Então, na verdade, a gente sempre fala, né? As pessoas, quando recebem um diagnóstico, tem muitas mães que ainda, mesmo depois de algum tempo do diagnóstico, ainda tem essa questão do luto, né? Eu não gosto muito dessa palavra em relação a um diagnóstico, porque eu acho que o luto é muito... É pessoal de cada um, mas para mim ele é muito forte. Eu não tive um luto, né? Por conta do diagnóstico do Miguel. Eles falam luto em vida, né? Porque talvez, assim, a gente recebeu o diagnóstico, eu estava grávida ainda, então talvez eu tinha a gente foi se preparando, né, para ter um filho com deficiência e tudo mais. Com um ano mais ou menos, a gente já desconfiava, né, ele já fazia terapia, então a gente descobriu que ele poderia ser autista também. Aí fez o teste, e nesta época eu falei, pô, mais uma, né? Será, né? Por quê? De novo, né? Mais um diagnóstico, mais um CID. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mas por que não, né? Tipo, por que ele é escolhido, alguma coisa? Ele pode ser também autista, fazer o quê, né? Na minha cabeça. Ok, e não mudou nada mesmo, porque ele já fazia uma infinidade de terapias, então ele continuou fazendo. Então não mudou, é só mais um CID mesmo, mais um rótulo, né? Que a gente fala. Então as mães, tem muitas mães que ainda têm essa questão do sofrimento, né? De não aceitar. É uma aceitação mais difícil, talvez. Assim, as pessoas talvez não consigam ver beleza, leveza, sabe? Acha que é sofrido, acha que é um fardo. Então, tem muitas mães que ainda têm esse pensamento, infelizmente. Porque a gente sonha com um filho perfeito. Entendeu? Mas o Miguel... E eu falo isso, sempre falei, para mim é perfeito. Então, cada um na sua particularidade lá. Então, as mães, elas são mais... É difícil mais de aceitar. Então, a gente tem que sempre fazer esse trabalho, se acalmar, acolher elas, né? E eu falo sempre isso, né? Se permitir sofrer, mas ter a esperança, né? Porque é ela que vai fazer a diferença na vida do filho dela, porque é ela que vai batalhar por ele. Vocês têm essa noção vocês foram escolhidos? Vocês têm essa percepção? Ou isso é uma coisa divina da minha cabeça que eu acho que é legal ficar falando, comentando em todo podcast que eu falo? Não, é verdade. Todo episódio eu falo sobre essa coisa, sobre você ser escolhido de alguma maneira para fazer uma transformação na vida de alguém. E nós temos essa particularidade de sermos escolhidos. Eu fui meio que escolhido por uma coisa. Não importa agora o quê, já falei em vários episódios, a Raquel já está cansada de saber, a Fernanda, todo mundo, a Dani, o João, coitado do meu filho. Então, vocês têm... Ou isso é da minha percepção de quem está de fora? Vocês têm noção disso que vocês foram escolhidos? Porque o Lucas, né, não tem a deficiência, não tem o autismo, né, e veio o Miguel. Qual era a relação de vocês? Eu estou fugindo um pouco do roteiro para você chorar menos e se preocupar menos. Qual a relação de vocês com o mundo nesse sentido de percepção, de falar assim... A gente realmente foi escolhido para transformar a vida não só da gente mesmo, mas a vida de alguém? Na verdade, assim, eu... Porque vocês são a ponte dele, e ele é a ponte para vocês, né? Mas assim, quando a gente fala que a gente... tem muita gente que fala assim, você é escolhida por Deus. Eu, Maria Lúcia, não gosto que me falem isso. Porque assim, por que eu fui escolhida por Deus? Qual é o especial eu sou para isso? Porque assim... eu falo assim, eles falam em relação ao Miguel. Deus mandou o seu filho especial para você, porque você sabe que você ia cuidar. Quem falou que eu ia cuidar? Tipo, eu cuido porque eu amo, porque eu daria minha vida pelos meus filhos, entendeu? Porque eu sou assim, desde criança eu sonho em ser mãe, então assim, independente. Mas assim, a pessoa, eu acho que ela vai aprendendo, a gente aprendeu, foi na raça mesmo. Talvez eu seja especial de alguma maneira e tudo, e eu espero que eu vá para algum lugar depois que eu morrer, porque eu acho que, né,
tô fazendo um bom trabalho aqui, caramba, né? Tô cuidando do filho aqui, ó. Entendeu? Então eu espero isso, mas assim, não que... Mas a mãe de Jesus também não imaginava que fosse ser chamada, né? Se você parar e falar, por que eu fui escolhida, pô? Você, então por que eu, entendeu? Assim, tipo, então... tem muito, a minha família é muito religiosa, né? A minha mãe, tudo, a minha irmã, eles são bem religiosos. Então, assim, eles têm essa questão muito de falar em relação a isso. Que você é escolhida por Deus. Eu não acho, assim, porque não é fácil. Deus escolheu, talvez errado aí, ó. Escolheu o Rambo, não. Devia ter escolhido o Superman. Mas assim, mas eu descobri a minha força. Então, talvez seja por isso. Aí a gente descobre o nosso propósito. E é o que o Fernando falou no início. Acho que cada que a gente descobre por que a gente nasceu. Então, talvez... A missão, né? E se a gente não fosse passar por isso, talvez a gente fosse passar por outra coisa e tudo mais. E aí você falou do meu filho mais velho. Talvez ele tenha algum diagnóstico. A gente só ainda não fez nenhum teste. Fez teste ainda. Talvez ele esteja fugindo, né? Desse diagnóstico também. Porque como tem uma ordem genética, a questão do autismo, então a gente tem essa... A gente só não fez mesmo porque os testes são caros, né? E o plano de saúde, por exemplo, não cobre, então... E ele também, ele não tem nenhum prejuízo social e tudo, mas ele tem umas questões aí que talvez tenha. Mas também... Ela também. Também... Ok, entendeu? Eu acho que o diagnóstico é importante para você se conhecer, se entender e entender, né? Tipo, que nem entender o meu filho, por exemplo, se ele tiver algum diagnóstico. Então, isso é importante, mas não muda nada. Assim como não muda nada o diagnóstico do Miguel, por exemplo. Você já foi diagnosticada? TDAH? Não. Superdotação. Não. A superdotação é um... Identificação. Tá vendo? Mas aí ela descobriu algo que poderia estar dentro dela, falando, poxa, mas o que eu tenho? O que eu sou diferente das pessoas? Né? A Raquel... Sim, porque se confunde muito, né? Porque eles falam que eles têm, quando é autismo, assim, mais tem um prejuízo social e tudo mais, né? Que é os graus, né? Aí, assim, o mais velho, ele não teve nenhum prejuízo social, mas talvez tenha alguns fenótipos que eles falam que... Porque é muita ordem genética, né? Mas é muito caro, né? Os testes e tudo, então... Para ele fazer, é bom fazer porque, né, ele tem questões de ansiedade e tudo mais, que é uma coisa que atrapalha, né, o desenvolvimento dele, assim, né, pessoal mesmo, mas quem sabe um dia a gente vai... E aí, galera? Aqui é o Caduco Marco. E aí, gente, beleza? Beleza. É um prazer ter vocês aqui. Eu adorei. Olha lá, o Miguel tá todo entretido, né? Nossa. O que ele tá assistindo, gente? É a Peppa. A Peppa. Olha lá. A Peppa só. A Raquel também tá ali. Oi, Raquel. O Miguel gosta do papagaio da Peppa. Macaco ele não gosta muito. Não gosto de macaco. Tá certo ele. Eu sou feio. Mas e aí, vocês estão gostando? Vocês falaram um monte de coisa importante. A gente fala demais. Olha lá, caiu o paninho dele. Eu não entendo bem os termos, mas é uma coisa que a gente pode conversar agora, tá? Não é problema. Então a pessoa não tem problema. A pessoa tem... Uma deficiência, se ela tiver uma deficiência. Deficiência, muito bem. Capacitismo. Isso. Eu não sou capacitista. Que legal. É muito legal, né? Eu também... Mas então, eu sou... o braço, não funciona mais. Você vai fazer umas fisioterapias. Tem que fazer fisioterapia. Coitado. Que cheiro de cocô bom que tem esse dedo. Para, bicho. Não. Pergunta direito esse negócio. Tá certo. Então, não pode ser capacitista, certo, Malu? Fala aí. Certo. Não pode? Não, tem que ser anticapacitista. Anticapacitista. Isso. Porque a cabeça não evoluiu o suficiente. Então, Não. as pessoas acham que crianças com deficiência são colocadas de lado e não podem, né? É isso? São coitadinhas. Coitadinhas. O cacete, né? Coitadinhas do Pra não cacete. falar outra Coitadinha coisa. olha Olha lá. Velha. Olha lá.
Ele não tem probleminha. Não. Mas o meu braço tem. Mas então, ó, eu sou muito honrado de ter vocês aqui. Obrigado, seu macaco. Eu sou um macaco? Eu sou um macaco? Ah, então tá. Identidade. É crise de tudo, porque o meu cérebro é novo, então eu ainda não entendo direito as coisas. É Malu, né? Por que chama de Malu se é Maria Lúcia? Malu. Que horror! Ó, o trabalho que vocês fazem é sensacional. Nós, do Macaco Neutro, agradecemos porque vocês são pessoas fantásticas e maravilhosas. E o trabalho que vocês estão fazendo e estão transformando vidas é fora do contexto. Parabéns. Parabéns pela vida. Parabéns pelo Miguel, Obrigado. pelo Lucas. Obrigada. Parabéns pela Raquel. Oi, Raquel. Mas o braço ali não mexeu. Ele não tem probleminha, ele é deficiente. Te peguei! Te peguei! Ai, Jesus. Tira a foto. Quer tirar a foto? Tira. Tira a foto. Que bonitinho. Mas tá mostrando o dedo do meio aí. Mas é pra cheirar o cheiro de merda aqui. Ele fica me colocando a mão em outro lugar que eu não gosto. Né? Vagabundo. Tá cheirando merda. Então, tira a mão daí, pô. É isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada. Obrigado vocês pela existência de vocês na vida dessas pessoas, na vida dos teus filhos, na vida do Miguel e nas nossas vidas, que vocês fazem toda a diferença quando vocês podem ajudar e quando a gente também pode ajudar. Certo? Certo. Obrigado, seu macaco. Obrigado pelas explicações, obrigado pela vida, obrigado pelo amor que vocês têm pela vida. A gente que agradece. Se vocês foram escolhidos ou não, aí já é probleminha de vocês. Jogou longe o negócio. Ih, o braço caiu. Tchau. Um beijo. Fui. Bonitinho. Tchau, seu macaco. E aí, galera? Aqui é o Caduco Macaco. Depois dessa informação toda pro nosso querido macaco, porque o Caduco, o Malu, ele foi criado recente, então muita coisa que ele fala, ele não entende, e muita coisa, então é bom para ter essa explicação. Ensinar, né? E que bom que vocês ensinaram para ele. Antes da gente entrar no segundo bloco, ainda nós temos algumas perguntas aqui. O que significa a palavra amor para vocês? Essa daí é boa. Ó, tem papel aí se precisar, hein? Bom, amor pra mim é o que dá sentido em tudo, né? É o que move a gente, é o que faz a gente, é o nosso combustível, né? Eu já disse aqui, eu falo para todo mundo e toda hora e sempre repito, os meus filhos são tudo para mim e eu amo eles, assim, eu acho que o amor que a gente sente por um filho é uma coisa assim, eu acho que é o amor mais próximo de que Deus tem pra gente, pela gente, né? Então, o amor é o que é a força, é o que me move mesmo. É o que faz a gente empurrar a cadeirinha de rodas dele nas ruas esburacadas. É o brigar com as pessoas para dar o lugar de direito dele, que as pessoas estão ocupando. Então, assim, é brigar por ele, brigar pela nossa família, né? E hoje nessa causa, né, que a gente tá, né, brigar por uma sociedade melhor, não também pelos nossos filhos, mas por uma sociedade melhor, né? Um amor, assim, próximo de Deus, né? Que, digamos, Deus amar a todos, né? Então, assim, acho que esse é um pouquinho que a gente tenta buscar, né? Tentar ali trazer um pouquinho de amor para todas as pessoas que têm que são pessoas com deficiência ou famílias que têm pessoas com deficiência, né? Levar um pouquinho ali de esperança, né? De aconchego, né? Um cheiro, né? Para todo mundo, que esse é o amor, né? O amor que a Malu comentou que é o que nos move, né? Então... E eu falo, né, assim, eu até, acho que não sei se foi desse ano passado, que eu sempre estou escrevendo, e aí eu amo ele o suficiente para empurrar a cadeira de rodas dele para eternidade, se ele precisar.
Eu amo ele o suficiente para ficar trocando a fralda dele, para dar comida na boca dele, para levar ele nas terapias, ficar lá 3 horas por dia esperando. Eu amo ele o suficiente para fazer tudo isso, assim como eu amo o Lucas e tudo que ele precisar, entendeu? Então esse é o amor que a gente tem. É o amor que é a base de tudo e é o impulso, né? É isso. Maravilha. A inclusão, quando a gente fala da inclusão, sobre o conhecimento e sobre o entendimento e sobre a postura das pessoas em relação, muitas vezes, a ele ou qualquer outro com deficiência, a questão é incluir ele, e a questão também é incluir as pessoas, né? O trabalho que deveria ser voltado também é para a inclusão das pessoas, para ter entendimento de que eu não posso parar naquela vaga, né? No sentido de que eu não posso tomar o lugar daquela pessoa, né? Isso não é só simplesmente um trabalho de vocês, mas teria que ser um trabalho das autoridades, um trabalho de escola, né? Um trabalho de acompanhamento, um trabalho de sabedoria, de conhecimento. Então, eu passo essa informação para as pessoas para que elas começam a ter um entendimento e começam a compreender melhor e começam a entrar nessa história, né? nessa vida dessas pessoas, para poderem se incluir também na vida dessas pessoas. É isso, basicamente? Seria isso, Fê? Ou é alguma coisa que... porque vocês têm um trabalho que conecta ele com o mundo, mas o mundo precisa estar conectado a ele, né? De alguma maneira, né? Então, essa necessidade precisa de ter um trabalho escolar, um trabalho administrativo, um trabalho governamental, um trabalho de muitos anos para chegar numa sociedade inclusiva. Boa. Sim. A gente acho que a gente comentou anteriormente, né? Acho que a gente inclui ele no mundo, assim, tentando que as pessoas também tenham esse entendimento, né? Que ele é um ser humano como qualquer outro, com características diferentes, né? Assim como todo mundo tem uma característica diferente, um é careca, o Caduco Macaco aqui, ele tem uma característica diferente, tá com o braço quebrado, tá com o braço com deficiência, mas assim, cada um tem sua característica, né? Então, assim, a sociedade tem que entender que cada um tem sua característica, as deficiências, cada um tem sua característica, e a gente tem que buscar ali pelos órgãos governamentais, dar ali nas localidades, dar também esse entendimento que você comentou, né? Digamos, acessibilidade. A gente tem prédios hoje aqui em São Paulo, em qualquer lugar, que não tem acessibilidade. O Miguel hoje, ele é um cadeirante. Se for um local que só tem escada, como é que ele vai acessar as localidades? Já foi em lugares que não tinha acessibilidade, porque a gente fala muito de inclusão, mas tem a questão da acessibilidade também, né? A gente hoje, por exemplo, convida a gente para ir numa festa, por exemplo. Então, a gente pensa em tudo, né? Vai ter lugar para parar, vai ter... escada ou rampa, como que a gente vai fazer? A gente já foi em festa de aniversário, por exemplo, em buffet de criança. Eu tô dando um exemplo só, mas ele não brinca com nada. Porque ele não é uma criança que ele precisa de alguém para brincar com ele. Um pula-pula, tem que ter alguém brincando com ele, né? Tem sempre alguém segurando. Então, assim, pouquíssimos buffets que a gente já foi, por exemplo, na última vez, os monitores, que são adolescentes, chegam na gente e falam assim, ele não quer brincar, eu ajudo. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Tem lugares que a gente chega, ele chega e ele... é um nada, assim. Você acha que, por exemplo, nas escolas deveria ter uma cartilha, deveria ter um programa? Tem. Uma grade escolar, Sim, uma matéria. É política pública, é sociedade, são os pais, né? Porque, essa discussão já é uma discussão um tanto já batida, né? Antiga. Não é antiga, né? Mas já é batida. Mas assim, não é uma coisa assim... há 18 anos atrás, 19 anos atrás, não existia uma lei que obrigava as escolas a aceitarem uma criança com deficiência. Né, as crianças tinham que ir para uma escola especializada, para pai, né, para outros lugares, ou não ir para a escola. Então, a lei brasileira de inclusão ela é recente, por exemplo, de educação e tudo mais. Mas, assim, só que
E falta a educação também para as crianças. Por isso que eu falo que as crianças, essa idade que ele tá, na escola que ele tá, só tem... são crianças de 4, 5, 6 anos mais ou menos, né? Agora, ano que vem, ele vai para outra escola já. Então, as crianças, elas não veem o Miguel como uma ele é cadeirante. Eles nem tipo, acho que não tem muito essa noção, né? Eles são ingênuos, né? Inocentes, né? Nesse caso. Então, eles gostam de empurrar, eles têm curiosidade, eles querem saber, e é aí que a gente tem que ensinar. Entendeu? Na escola, eles fazem o trabalho? Fazem. Mas se o pai parar lá na vaga de deficiente, na frente da criança, a criança vai achar que ela pode quando ela crescer, entendeu? Então, assim, tem algumas crianças na escola dele que, assim, são apaixonadas por ele, fazem bilhetinho e escrevem, né? Desenha ele com um coraçãozinho. Desenham ele na cadeira de rodas, com o fonezinho dele. Então, eu mando pra ele. Ele foi convidado para um aniversário. E hoje, geralmente, é só as crianças que são convidadas, né? Quando a escola, assim, tem muitas crianças, então todas as crianças vão. E aí eu falei pra mãe da coleguinha dele, eu falei assim, olha, eu não tenho como deixar o Miguel ir, porque ele não fica sozinho, né? Ele precisa de uma pessoa para ajudar e tudo mais. Ela mandou uma mensagem no meu particular, falando, olha, tudo que você precisar, vai com ele. Falou até pro Fernando ir, tudo. E a gente sabe, né? Buffet hoje em dia, né? Tudo muito caro. Então, é uma boca a mais, né? Vai, o que você precisar, você para aqui dentro. E ela deu todas as condições para ele estar na festa. Ela falou, eu quero que ele esteja. Se vocês não tiverem compromisso nenhum, eu quero que ele esteja na festa também. Porque a Manu adora ele. E ela gosta mesmo dele. Ela fez pulseirinha para ele, fez um desenho. Então, assim, ela até sempre... E é uma mãe e uma família que educa a criança. Então, na hora do parabéns, todas as crianças foram e ela falou assim, vamos esperar o Miguel chegar. Então, assim, ela tem esse cuidado. Então, é uma família que educa uma criança para ser uma criança anticapacitista, uma criança que não tenha preconceitos, entendeu? Então, é a família que educou ela, assim, não foi a escola. E a gente fica emocionado porque não é normal. Não, por isso que a gente comentou, né? Não é normal as pessoas terem essa empatia, né? Digamos, de inclusão, de incluir o Miguel como eu comentei, né? Chamou ele pra festa, mas tem que arranjar uma forma de incluir ele ali na festa, né? Digamos, não chamar ele pra festa, mas ele ficar isolado, né? Foi, a gente colocou ele pra brincar, e daí depois a gente teve um outro aniversário que ele foi também, e aí os monitores foram e chamaram ele, e levaram ele. Então, assim, tem essa diferença de alguns lugares. Alguns lugares, eles estão cagando, desculpa a palavra, pra isso, né? Porque é mais uma criança lá que tá lá, deixa ele lá, entendeu? Não tá, né? E então tem essa questão muito da inclusão ainda é muito, não é nada grandioso ainda, né? E a questão da acessibilidade, por exemplo, a gente vê, assim, as ruas, as calçadas, por exemplo, não é só para o Miguel que é cadeirante, é para um carrinho de bebê, uma mãe que tá passando com o carrinho de bebê, é para uma pessoa idosa, porque quanto que a gente vê história de idoso caindo na rua, no meio da rua, porque a calçada tá esburacada. Então, assim, eu acho que tem que ter essa questão tem uma árvore no meio lá, numa cidade lá, a gente tem... Eles fizeram os pisos táteis, né, em algumas avenidas principais lá, não sei se tem por aqui tem também os pisos táteis. Tem. E aí tem uma árvore no meio lá e tem um tipo, desculpa, cara. Entendeu? Tá certo, a gente tem que pensar na natureza, mas Sim, tem coisas que a gente precisa... Tem que ter uma noção, eu falo, porque acontece muito disso. A vaga da pessoa com deficiência lá na frente da escola era bem perto da rampa, né? Que tem para atravessar, e tinha a rampinha e tem a vaga. E tinha uma árvore e um poste. Era horrível aquela vaga mesmo. Mas do nada, eles colocaram a vaga mais para cima, assim, perto de uma garagem. Mudaram a vaga, de um dia para o outro eles mudaram a vaga. E assim, quem que eles escutaram para mudar essa vaga? Eles foram lá e falaram, vou mudar a vaga aqui. Quem que pediu para eles? O departamento de trânsito, tem alguma pessoa lá dentro que possa
orientar, entendeu? Então falta muito essa questão de orientação das pessoas, de entendimento, ter uma pessoa com deficiência ter um lugar de fala na parte de políticas públicas e na sociedade como um todo. Você vai fazer uma palestra, por exemplo, sobre as deficiências ou a acessibilidade ou inclusão, mas você só convida pessoas que não têm deficiência, que não, entendeu? Não tem vivência. Não tem vivência, então você precisa ter esse olhar, né? A inclusão é isso. Maravilha. Passando agora para o segundo bloco, o Miguel já surpreendeu vocês com alguma atitude que tocou fundo, algo que parecesse até sobrenatural ou místico, daqueles momentos em que a gente sente que existe algo maior falando através dele? Quer falar? Pode falar. Não, pode falar dele. A minha história é um pouquinho... Não é Cada um fala um pouco. Na verdade... Então, é assim, o Miguel, ele sempre surpreende a gente, né? Eu acho que tudo é meio que... Para mim é tudo sobrenatural, né? Assim, como eu disse, ele é um menino cheio de diagnósticos, então, com uma infinidade de nãos. Então, assim, para mim, eu acredito muito em Deus, eu acredito no amor dele que ele tem pela gente, e eu acredito que talvez se ele não for andar, ok, pra mim tá ótimo, eu não me importo se ele andar ou não, eu não tenho não sofro por conta disso. Mas toda hora ele surpreende a gente, eu acho, assim, faz alguma coisa que a gente nem imaginava, tem um ganho, né, e a gente tem essas... eu acho que é tudo Deus mesmo, na minha opinião, assim, né? Ele, apesar de todos os diagnósticos, ele tá aprendendo, e ele tá conseguindo, e ele tá se superando, e ele, sabe? Então, para mim, eu acho que é isso, assim, eu vejo a superação dele e eu consigo enxergar o amor de Deus na gente, entendeu? Principalmente ele. Eu vou contar uma historinha aqui. Ela é antes dele nascer, na época da cirurgia que ele fez dentro do útero, né? Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente descobriu que tinha a possibilidade de fazer essa cirurgia intrauterina, né? Para correção da mielomeningocele, que poderia depois vir ajudar nos processos dele, né? Na evolução dele, né? Então a gente correu atrás, né? De como fazer, né? Esse processo. E é uma cirurgia muito custosa, né? É muito caro. E ela não tem aqui no hall da ANS, né? Então, para a gente conseguir, a gente teve que entrar com um processo judicial, né? Contra o convênio médico para poder... uma liminar, né? Para poder ter a possibilidade de fazer essa cirurgia, né? O Miguel e a Lúcia, né? E essa cirurgia ela tem um prazo, eu não me lembro quantas semanas são, e a gente descobriu muito perto do prazo de fazer a cirurgia. Se eu não me engano, acho que a gente tinha 15 dias para poder fazer a cirurgia quando a gente descobriu o diagnóstico do Miguel, né? Então a gente levou um tempinho a mais para descobrir. Então a gente tinha muito pouco prazo para poder fazer a cirurgia. E a gente, logo no primeiro dia, a gente foi com os médicos, fomos no dia seguinte, já viemos para São Paulo no Dr. Moron, né, que é o médico aqui de São Paulo que é o obstetra que faz essa cirurgia, né, então a gente veio para São Paulo, a gente já avaliou ela, né, já falou que dava para fazer, aí entrou o processo, vamos entrar com a liminar contra o convênio médico para poder fazer a cirurgia. E aí demos entrada na liminar, e a gente tinha se eu não me engano, até sexta-feira para poder sair a liminar, para o convênio lá, o judicial dar o parecer para nós, para a gente poder marcar a cirurgia já na próxima semana. Então a gente mandou tipo na segunda-feira e ficamos esperando. Passou. Mas assim, é um processo demorado. Era telegrama, mandar telegrama. Ligação. Tinha então, ligação assim, do convênio. Não foi assim, parece que a gente fala e foi rápido, mas foi um processo cheio de burocrático, né? Muita burocracia. Uhum. Pode continuar, desculpa. Então assim, tem toda essa burocracia, né, por trás, né? Digamos, de mandar documentação, tem que esperar uma negativa, e da negativa entrar com um outro processo. Então teve toda essa parte burocrática dentro. Isso foi dentro tipo de uma semana. Foi algo muito curto que a gente tinha que correr para poder ter a possibilidade dela fazer a cirurgia. E a gente, a gente pensando, né, a vida do nosso filho, né? A gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer o que tiver que ser feito
para poder ocorrer a cirurgia, né? Só que é algo que não está nas nossas mãos, né? Algo que depende de outros, né? Terceiros, né? E depende da burocracia, né? E então, passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, e a gente tinha até sexta-feira para poder ter o processo da liminar. Eu nem estava trabalhando nesses dias, eu não estava com cabeça para trabalhar, a gente estava em casa só esperando o processo liminar sair para eu poder mandar pro convênio, porque assim, a liminar tem que sair do judicial, eu tenho que ir lá na central do convênio para o convênio carimbar, falar recebi, para depois com o carimbo do convênio eu ir pro médico agendar a cirurgia. Então, o que eu falei na época? Eu falei, a central do convênio era aqui em São Paulo, a gente é de Jundiaí, eu falei, na sexta-feira, eu falei, vou para São Paulo. Vou ficar lá na porta do convênio esperando. Na sexta-feira. Se sair, eu já tô lá. Fechava 5 horas aqui a central do convênio. Eu falei, se sair, eu já tô lá. Então, vou ficar esperando. Vai chorar. Vai chorar. De novo. Vai chorar. Meu ângulo. Deixa eu pegar vou pegar outro óculos pra você. Pega papelzinho lá, aquela vai chorar. Então, aí, sexta-feira, peguei meu irmão falando, vamos lá ficar comigo lá na frente do convênio? Meu irmão falou, vamos. Cheguei, vim à tarde, fiquei na frente do convênio, no centro de São Paulo. Na porta do convênio, fiquei lá esperando, sentado. Ficava aqui no celular. Atualizando o celular pra ver se saía, se não saía, se saía, se não saía. Ligava pro advogado, e aí, já conseguiu alguma coisa? Não sei, ainda não saiu. Celular, só o celular aqui atualizando. Fechava 5 horas lá. Deu 20:05. Atualizei aqui. A liminar saiu. Nem li o que estava escrito na liminar, só li que estava concedida. Na frente do convênio. Eu só tinha 15 minutos para entrar lá, para protocolar, para mandar pro médico para poder agendar a cirurgia. Saí, peguei a liminar no celular, fui na banca de jornal na frente do convênio, falei, imprime isso aqui para mim, 3 vias, mandei rápido para ela. Falei, vai moça, aqui precisa 5 horas, você estar ali dentro para dar o protocolo. Cara, que nem eu falei, é coisa de Deus, é coisa que, assim, é algo que a gente esperar a probabilidade de acontecer isso e a gente ter essa consciência de vir aqui ficar na porta esperando acreditar na fé que a gente tem, que vai acontecer. Se tem que acontecer, vai acontecer. Que foi o que aconteceu. A gente foi, imprimi, levei lá, deu tempo, carimbou. Também a gente pode agradecer a moça a secretária do médico, que ficou esperando, porque eu fiquei falando, não, aguenta aí que vai sair. Eu falei pra ela, vai sair hoje, eu vou te mandar, fica aí me esperando. Porque a gente precisava marcar a cirurgia. Precisava marcar a cirurgia. Fui lá, carimbei 5 horas, saí, mandei pra ela, tudo pelo celular, nem computador, tudo pelo e-mail, celular. Graças a Deus ocorreu a cirurgia. O Miguel tá aqui hoje. Então é algo que a gente conta, assim, que foi fé, a gente acreditou, a gente vinha aqui na porta, fiquei esperando, sabia que ia sair, eu sabia que ia sair. Sabia que ia sair, de uma forma ou de outra ia sair, então ele tá aqui hoje, firme e forte, por conta também da nossa fé, né, que a gente acredita, né, a gente acreditou e ele tá aqui. E a gente, né, ele contando, e eu lembro, assim, tem vários episódios, né? Quando ele fez 1 ano e pouco, 1 ano, ele operou a segunda cirurgia dele que ele fez, que ele teve que colocar a válvula na cabeça por conta da hidrocefalia. Os médicos dele são particulares, que foram os que operaram desde do útero, né? Então a gente passa, eles são especialistas, então a gente passa com eles desde que o Miguel nasceu, antes até. E aí ele fez a cirurgia, os médicos falaram, vamos fazer a cirurgia, vamos colocar a válvula para ver se o desenvolvimento dele melhora e tal. Ok, vamos fazer. E ele fez a cirurgia em agosto. E ele tem uma questão da bexiga também, que ele tem bexiga neurogênica. E aí ele fazia acompanhamento todo mês, né, com o urologista. E fazer cirurgia a gente fez o... Qual? Aqui. Não. Aí o médico chegou e falou assim, o urologista, ele falou assim, olha, a gente vai ter que fazer a cirurgia no Miguel. Ele tinha acabado, ele estava com um ponto ainda na cabeça e na barriga por conta da operação da hidrocefalia. E o urologista falou assim, a gente vai precisar operar o Miguel por conta da bexiga, porque para não dar infecção, para não afetar o rim, né? E aí eu olhei para ele... Assim, na minha cabeça, a única coisa que veio, assim, pode parecer loucura, né? Mas eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para pagar? Porque os médicos são particulares, o convênio cobria o hospital, né? Uhum.
Mas a gente, os custos médicos, eles não tinham como, não tinha como marcar. E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí eu falei assim, doutor, eu confio em você, eu acho que se precisa fazer, vamos fazer. Mas eu tô preocupada, como que a gente vai pagar esse? Eu fui bem sincera com ele. Ele é gente boa pra caramba, nosso amigo. E ele falou, fica tranquilo, né? Ele acalmou a gente, vamos ficar em paz, vamos resolver, conversa com a minha secretária. Ele até tirou um valor, né, na época, assim. Mas a gente chegou em casa desesperado. Vamos vender o carro, vamos fazer uma rifa do carro, vamos fazer isso e aquilo. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer uma vaquinha. Eu falei, não, a gente já tem. Você tem vergonha de pedir dinheiro na internet? Eu morro de vergonha. Mas eu vou fazer uma vaquinha, porque eu não tenho de onde tirar. Era 50 mil reais entre as duas cirurgias. 70 mil reais entre as duas cirurgias. As duas cirurgias, 70 mil reais. A vaquinha, ela entrou no ar. Ela ficou no ar 24 horas. A gente conseguiu ultrapassar a meta. Tô chorando de novo? Tô. 24 horas, assim, eu nunca vi nada assim. Deixa não eu colocar o óculos, ninguém merece, porra. Estratosférico, 70 mil reais. Tenha mas... santa paciência, nunca mais vocês vão voltar aqui nesse podcast. Em 24 horas, a vaquinha, assim, ela ultrapassou a meta. E a gente tirou do ar. Porque a gente queria só exatamente O valor. O valor. Se deixasse, ia triplicar. Teve gente de fora, de outro país que conheceu a nossa história. A gente foi chamar, deu entrevista para jornal, para site, não sei o quê, para TV local lá também. Então, assim, foi assim, uma coisa inacreditável. Para mim, assim, não tem explicação? Tem explicação, claro que tem, né? Tem, porque a gente acreditou. A gente acreditou. Então, assim, e acreditar na bondade das pessoas, né? Porque teve gente que a gente nem conhece a gente. Teve gente que a gente parou a vaquinha e ainda entrou em contato conosco, falando, não, mas a gente quer doar, o que a gente quer fazer, a gente faz o que você dá seu e pode ter capacitista lá no meio, com certeza. Sim, com certeza. Muito legal isso. Sim, então é algo inexplicável, talvez. Eu quero agradecer muito. Eu não vou conseguir falar, tá? Eu quero agradecer muito pela presença de vocês aqui, pelo carinho enorme que vocês têm pela vida. E vocês dizem que talvez não tenham sido escolhidos, mas com certeza foram escolhidos. Não só para a vida dele, nem também do Lucas, mas para nossa vida do Macaco Neutro. Né, porque vocês são pessoas... a questão não é da parceria em si, né? A questão é do carinho que vocês... Principalmente o Fernando desde o início ali, compartilhando, né? Sempre escrevendo, apoiando a gente, né? De alguma maneira. Mas... acaba se tornando um amor incondicional, né? Eu acho que o grande barato da vida... em mistério e verdade é o amor, né? Não tem outra palavra, outra condição por tudo que vocês fazem, tudo que vocês representam para a Conecta, para Do Avesso, para o Miguel, para o Lucas, para nós do Macaco Neutro. E definitivamente muito obrigado, né? E não tem outra explicação. Vocês são escolhidos e vocês são pessoas muito queridas e eu amo vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês terem vindo até aqui. Obrigado pelo papo maravilhoso, pela verdade que vocês colocaram na mesa, pelo carinho que vocês têm com esse menino, com o Lucas, com o carinho que vocês têm com a gente. Muito obrigado, de verdade. Eu tô um verdadeiro idiota e só tenho que agradecer. Obrigado por tudo sempre. Fê, obrigado. Eu que agradeço. Parabéns nós pela vida. Agradecemos aí a oportunidade de estar aqui, se abrir espaço para nós, né? Para a gente poder falar um pouquinho aqui do que a gente quer que a sociedade, né, também tenha essa consciência, né? Então, a gente que agradece, assim, realmente o espaço que você trouxe aqui para nós. Não só hoje, né? Um Faz tempo já, né? Apoiando do avesso, divulgando a gente. Sempre foi um grande amigo, que a gente sempre foi um grande parceiro e começou sem querer, né, Fê? Foi sem querer. A gente se encontrou numa rodoviária. Fã.
Eu falei, eu sou fã desse cara. Eu falei, cheguei na rodoviária, falei, você é o Cássio? Eu sou eu mesmo. Tímido, hein? Tímido pra chegar e você... Chegar em você, foi isso mesmo. Bonitinho. A gente que agradece. A gente que agradece. E eu também tenho alguns agradecimentos aqui. Eu tenho que agradecer ao nosso querido João Vitor, da Dubla Mídia Brasil. Tenho que também agradecer ao Maurício, Vozes Extraordinárias. Tenho que agradecer ao pessoal da Residência Walkers, que tá sempre ajudando a gente, apoiando a gente, publicando, republicando, criando grandes stories lá. Muito obrigado pelo carinho. E eu tenho que agradecer em especial a Do Avesso, que é o nosso grande parceiro, está sempre com a gente, sempre apoiando naquilo que eles podem apoiar, quando eles podem apoiar, do jeito que eles podem apoiar, e sempre será assim, esse carinho, esse amor, essa amizade, essa verdade que a gente tem entre nós. Muito obrigado. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo amor de vocês. E a gente se vê no próximo episódio do Macaco Neutro Podcast. Beijo no coração de vocês.